Meus amigos, Venezuela do Sul, Caracas do Sul. Essa é a terceira tentativa de fazer subir esse vídeo. Vamos tentar. Se essa não for, desistiremos. Algo de anormal está acontecendo, se é que vocês me entendem. Muito bem, vamos continuar falando da nossa campanha cívica até o dia 6 de outubro. 55 não. 55 PSD de Kassab, não. Não votem nos vereadores nem nos candidatos a prefeitos ao 55. O PSD do Kassab, do Pachecozinho e do Eduardo Paes, dentre outros figurões. O dono do partido, porque no Brasil os partidos têm dono, isso é uma coisa horrorosa, o Kassab determinou que o PSD, nenhum dos seus mais de 10 senadores da República votem pela abertura do processo de impeachment do Alei de Moraes. Mesmo sabendo que a maioria da população é favorável a essa depuração. Mas eles acham que quando chega, como já chegou, o período eleitoral, o pão e circo funciona, a memória de peixado brasileiro faz aí a farra para eles, no caso para eles os donos do partido e os tiranetes. Pois no dia 6 de outubro mostre para eles que quem manda é o povo. Faça com que eles diminuam o número de prefeitos e vereadores de uma maneira absurda no Brasil. Dia 6 de outubro, 55 não. E eu quero pedir uma coisa a vocês. Parem de ficar 55 e 13, não sei o quê. Não, vamos fechar aqui na campanha, pessoal. Deixem de ser bobos, deixem de dispersar as coisas. Só o 55, tudo que dispersa muito não tem efeito nenhum. 55 não. Às vezes vocês são muito infantis. Vamos lá, o assunto de hoje, que não deixa de ser também um pouco infantil. Vocês já viram um ministro do STF chorando? Ou um ex-ministro que saiu do STF, mas o STF não sai dele chorando? Pois é, dá um chororô, um chororô, um chororô. Por quê? Vocês estão sabendo que o cerco está se fechando no plano internacional. Principalmente nos Estados Unidos, congressistas, tanto deputados federais como senadores, e não só a primeira iniciativa foi dos republicanos, mas não só republicanos, também democratas começam a se articular. Eu não estou me referindo aos democratas, aqueles tipo o PSOL de lá, né? Eles começam uma articulação, já projeto de lei, já iniciativa também junto ao Executivo Federal, para barrar ministros do STF de entrarem nos Estados Unidos. Cancelamento de vistos e por aí o que vale. O que diz os textos, tanto o projeto de lei, né, como também essa iniciativa de requerimento junto ao Executivo, junto à Secretaria de Estado norte-americana? O que dizem esses requerimentos? Qual é o fundamento? O fundamento é o seguinte: se os Estados Unidos é a terra da liberdade, os Estados Unidos não podem continuar considerando bem-vindos ou bem-vindas autoridades estrangeiras que, segundo eles, não eu, segundo eles, estão desrespeitando direitos fundamentais de seus nacionais e também de norte-americanos. E aí, antes de passarmos alguns desses textos, o Lewandowski, vocalizando e sendo porta-voz dos seus companheiros, porque isso não ficará só dentro do STF, isso vai para também Pachecuzão, Lula, Jangita Peroba e tal. O Lewandowski, tal qual, lembram de quando ele atuou como revisor na Ação Penal 470, no Mensalão? E ele parecia mais um advogado de defesa dos acusados, extrapolando todos os limites. Na época, fingindo que era antagônico ao Joaquim, e o Joaquim fingindo que era antagônico a ele, e o Joaquim declarou voto em Lula em 2022. O Joaquim disse que o Joaquim Barbosa, pasmem, disse que quer voltar. O sistema está plantando Joaquim Barbosa também como um candidato em 2026, hein? Ninguém lembra mais de tu não, Joaquim. Já era. Bom, o Brasil se livrou bem dessa. Ele fraquejou e não quis ser candidato ali, né? Naquele tempo lá, 2018. Meus amigos, o Lewandowski disse, com aquele ar de autoritarismo, o Leviano Lewandowski disse: intolerável, intolerável. Ele pensa que ele está no Brasil, né? Intolerável essa história de congressistas norte-americanos
desejar e pretenderem barrar o ministro do STF. Intolerável! Intolerável! Imagina a prepotência e a arrogância de um sujeito assim. A mitomania. Tem um Google aí. Vejam aí, pesquisem o que é mitomania. A mitomania de um sujeito desses, né? Pois bem, diz aqui o Poder 360, barrar ministros do STF nos Estados Unidos é intolerável, diz Lewandowski. Congressistas do Partido Republicano pediram a revogação do visto dos magistrados da Corte em razão do bloqueio do X no Brasil. O ministro da Justiça e Segurança Pública disse nessa sexta-feira, dia 20 de setembro, que o pedido de congressistas norte-americanos para revogar o visto dos 11 ministros da Corte brasileira é intolerável. E aí ele diz lá com aspas, as plataformas precisam obedecer às leis se querem funcionar no país. Tem que estar enquadrados no ordenamento legal do país. Senão não podem funcionar. Então a ameaça de cassação de vistos ou de proibição de entrada de ministros é absolutamente intolerável, afirmou ele em evento com jornalistas. Um histórico que a matéria faz. Na quarta-feira, 18 de setembro, 5 congressistas do Partido Republicano enviaram uma carta ao secretário de Estado Antony Blinken, alegando que o judiciário brasileiro estaria suprimindo a liberdade de expressão, que o judiciário brasileiro estaria suprimindo a liberdade de expressão, e que o bloqueio do X, aspas, uma plataforma da liberdade de expressão atingida injustamente pelo ministro Alexandre de Moraes, seria um exemplo disso. A carta ainda diz que o Supremo estaria mirando pessoas e grupos conservadores. Mas, para Lewandowski, diz a matéria que se aposentou do STF em 2023, mas o STF não se aposentou dele, é necessário obedecer à Constituição brasileira. É assim que funciona. Vejam, a Constituição, ela está sendo objeto de interpretações muito exóticas por parte desses senhores. A ponto que o Michel Temer, ele já não tem mais limites, né? A criatura dele manda no Brasil, então Michel Temer não tem mais pudor, ele está aberto, Michel Temer. Então Michel Temer, as interpretações que estão sendo feitas da Constituição brasileira, por aqueles que deveriam atuar ali na posição de guardião dela, é coisa tão assim, fora da casa, fora da casinha, que o próprio Michel Temer já assumiu e disse, olha, há 2 constituições no Brasil nesse momento. A de 88, que não está sendo praticada, e uma outra que, na verdade, é fruto da interpretação que, nesse momento, as autoridades estão sendo obrigadas a fazerem da Constituição para defender a democracia de uma ameaça antidemocracia. Recentemente, um cientista político, Paulo Kramer, ele disse que, na verdade, no Brasil, está havendo um golpe em câmera lenta. E vocês já imaginam, segundo Paulo Kramer, quem é que está aplicando esse GOC? O que seria para ele esse GOC em câmera lenta? Essa coisa, essas interpretações. O Michel Temer já assumiu essas interpretações de conveniência, de oportunismo da Constituição, me dizendo que está fazendo isso, coisa nunca antivista no mundo ocidental moderno e contemporâneo. Estão fazendo essas... Michel Temer chegou a chamar isso de... que essa interpretação deles é uma Constituição que está conectada com a vida real. A vida real para eles é essa ânsia de tomar o estado de assalto, dizendo que está fazendo isso para proteger a democracia. Em câmera lenta, como diz o cientista político Paulo Kramer. Ele, não eu. Mas o Ricardo Levianovski disse que tem que obedecer à Constituição. É assim que funciona. É assim que funciona. Eu imaginei que eu não viveria para ver o Brasil transformado naquilo que as pessoas antigamente chamavam de Coreão do Norte ou Cubão. É como eu disse, vivemos na Venezuela do Sul. Vejam, ano eleitoral, ano de eleições presidenciais nos Estados Unidos, as eleições ocorrerão, o pleito ocorrerá no dia 5 de novembro. Ainda há muita água para passar debaixo da ponte. Vejam, as pessoas dizem, nunca vai ocorrer. Não brinquem com isso. É ano eleitoral nos Estados Unidos. E como eu disse, alguns congressistas democratas também, para acenar para os eleitores, estão
de olho nisso e pode engrossar o couro na hora da votação desse projeto de lei, pode engrossar o couro para aprovar, barrar a entrada desses ministros lá nos Estados Unidos, sim. Além disso, essa iniciativa também dos deputados e senadores junto à Secretaria de Estado, ao secretário de Estado Antony Blinken, pode funcionar. Por quê? Porque é ano eleitoral. Eles precisam demonstrar internamente e externamente que eles estão de olho naqueles países cujas autoridades estão agindo contra direitos fundamentais dos nacionais e dos estrangeiros. Querem ver a prova disso? A porta-voz oficial do governo Biden fez uma dura declaração a essas coisas que estão acontecendo no Brasil e disse que o governo Biden e os Estados Unidos estão de olho nisso. Meus amigos, até 5 de novembro tem muito chão. Não duvidem que eles sejam barrados de entrar nos Estados Unidos. E isso seria uma hecatombe para eles, seria de fato o início do fim. Outra coisa, e se Trump ganhar? Como é bastante provável que ganhe. Os desafios são muitos, inclusive os desafios físicos, né, Trump? Mas se Trump ganhar, não haverá mais dúvida se eles serão barrados de entrar lá. A dúvida será, quando serão barrados? Quando serão barrados? Já na primeira semana? Na segunda quinzena? No primeiro mês do novo mandato do Trump? Vocês sabem disso. Bom, dê seu like, inscreva-se neste canal, compartilhe, considere se inscrever também como membro do canal indo até a aba Seja Membro e aqui embaixo, sempre fixado a um primeiro comentário do canal, por meio da qual lá, uma chave Pix que lá se encontra, você poderá cooperar com a manutenção material do canal. Isso é muito importante. Às vezes vocês não imaginam que isso é importante, mas isso é muito importante.